bom dia mais uma vez, né? Essa nossa segunda etapa é focado diretamente no livro didático. Como vocês sabem que eu costumo fazer a leitura, porque a leitura deixa a gente mais sabido do que somos, né? A gente, cada vez mais que lê, a gente amplia o conhecimento. E o livro didático ele ficou para ser lido, né? E debatido. Veja só, tem nesse primeiro capítulo, investigando o universo. Eu posso investigar o universo junto com você. Eu gosto de dar muito essa aula à noite. Quando eu trabalhava aqui na escola Eobaldo Soares e na Maria Judite tinha um telescópiozinho pequeno na escola e a Maria Judite era de lado do campo, a gente saía para o campo para observar uma parte da nossa Via Láctea, né? Olha aqui, uma parte da nossa Via Láctea. A gente está investigando essa foto. Viu que tem umas manchas aqui parecendo leite? Por isso que ela é chamada de Via Láctea, que vem de leite. Isso é interessante, né? Esse processo de investigação. Eu posso investigar o universo olhando. Eu posso provar que eu estou na parte externa do planeta porque eu vejo o céu, eu vejo as estrelas, eu vejo as nebulosas. Isso aqui esbranquiçado são nebulosas. O ponto melhor de se observar os céus no mundo é no deserto do Atacama, porque de tão alto a quantidade de nuvens que sobe para lá é pouquíssima, né? Quase não se tem nuvens, quase não se chove no deserto do Atacama, onde está a maior parte dos observatórios do mundo para se investigar diretamente o universo. E afinal, o universo ele está relacionado, a sua palavra, ao cosmo. E o que é o cosmo? Veja que interessante a palavra a respeito disso aqui. Leia junto comigo. Cosmo ou simplesmente, né? Cosmo. Cosmos ou simplesmente cosmo. É o universo na sua essência. Veja só que fantástico. É o conjunto formado por tudo que tem matéria e energia. É interessante você identificar essa frase porque relaciona tudo. A teoria da matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Um meteoro tem massa? Sim. Ocupa lugar no espaço? Sim. Então ele é componente do cosmos. As nebulosas têm massa? Sim. Ocupa lugar no espaço? Sim. Então ocupa lugar no cosmos. O planeta tem massa? Sim. Ocupa lugar no espaço? Sim. Então ocupa lugar no cosmos. As estrelas têm massa e têm luz. A luz tem massa? Não. Mas ocupa lugar no cosmos. Então o cosmos é um conjunto de estruturas com massa e energia. É interessante esse processo. Para a constituição do conhecimento relacionado a toda a estrutura do cosmos, existe uma ciência muito antiga, a astronomia. É uma ciência bastante, né, utilizada pela população, tanto diretamente como indiretamente. Ontem eu olhei um círculo na Lua, eu disse, ó, vai ter chuva. Assim que eu cheguei em casa começou a neblinar aqui. Isso eu aprendi com os nossos antepassados. E ao analisar esses fatores aqui existentes com relação à astronomia, ela vem sendo usada desde os primórdios da humanidade, né? Desde a antiga Babilônia, Mesopotâmia, os sumérios, acários, né? Os maias, os astecas, os incas, eles utilizavam esses mesmos mecanismos, né, de observação dos astros para suas colheitas, para datar as estações do ano e assim por diante. Então, a astronomia é uma ciência bastante importante porque ela vai auxiliar, né, o estudo do cosmos, o estudo do universo. E tecnologias como o telescópio Hubble, né, faz com que a gente tenha uma noção ampliada do nosso universo. A Via Láctea, como eu falei aqui para vocês, vem do grego, né, que é como se fosse um caminho do leite. Olha aqui, ó. Num céu bem clarinho, sem muita nebulosa, você vê desse jeito uma parte da Via Láctea, né, que se estende pelo meio do céu. Você só consegue observar isso quando você desprender-se dos holofotes das luminárias, dos grandes centros urbanos. Aí você observando para o céu com a orientação de um professor ou uma orientação de alguém que conhece astronomia, você tem uma noção de investigação, né, dessa parte do universo, que é a parte em que a gente olha, né? A parte em que eu olho para o céu, para ver a lua, para ver as estrelas e ter uma certa, né, notoriedade provando que eu estou fora
do planeta, ou seja, fora do planeta entre aspas, né, na parte externa. Ao analisar a parte, né, que está ao meu redor, eu vou utilizar alguns mecanismos, como luneta, vou utilizar alguns telescópios. Em Olinda tem um ali que você consegue chegar ali lá no Alto da Serra, fazer uma observação, ou senão vou utilizar meus próprios olhos, porque o universo ele é visto a olho nu. Analisando a importância da astronomia para o estudo, né, detalhado de colheitas, o estudo das movimentações dos astros, questões de hora, né, como surgem os dias, as noites, fazem parte desse contexto. Existem também outras ciências que talvez não sejam muito utilizadas pelas academias científicas, é a astrologia. É tão antiga quanto a astronomia. Alguém já comentou, já ouviu falar que os astros têm influência sobre nós, né? Você escuta aí os signos dos zodíacos, que é tão antigo tanto quanto, né, essas ciências. E num dos livros mais antigos da Bíblia, tem estudos que dizem que o livro de Jó é o mais antigo. Lá fala sobre os signos dos zodíacos, que vem já de uma relação interessante com relação a esses assuntos, a respeito do estudo dos astros. Os chineses também têm um calendário, né, astrológico. É interessante você analisar essas culturas, porque elas partem, né, de um princípio de observação do cosmos e desenvolvem várias teorias, né? Essa relação de conhecimento e de ciências facilitam o estudo do universo, o estudo do cosmos. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço está relacionado a coisas existentes, a seres existentes. O Sol existe, mas não é um ser vivo, é ser abiótico. Você existe, você é um ser vivo, você é ser abiótico. Qual a característica disso? Que você é formado por átomos. Você vai analisar também as teorias. A teoria do Big Bang, lembra que eu falei ela? E o movimento do universo. As teorias heliocêntrica e geocêntrica, né, que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Você vai analisar termos sobre Nicolau Copérnico a respeito do Sol. Você vai identificar esses processos teóricos, né, com relação à visão de alguns cientistas, né, dentre eles, né, Johannes, né, Kepler. Você vai identificar alguma coisa a respeito de Galileu e coisas relacionadas ao nosso livro didático, né? Olha só, o mistério chamado gravidade. É um mistério, pessoal, a gravidade. Como é que muitos planetas são mantidos ao redor de uma estrela graças a essa força? A força da gravitação universal. Como é que eu vou soltar isso e ele vai cair aqui? Se eu fizer esse processo na Lua, não é igual aqui. É interessante esse mistério, porque ela funciona como um centro de ligação e de equilíbrio, a força gravitacional universal, né? Porque tudo está ligado a essa força, porque senão seria um caos, todos os planetas vagando, né, aleatoriamente, e é tão perfeito esse mecanismo que o movimento da Terra ele não muda, é 23 horas, 53 minutos e 4 segundos, o movimento que ela faz em torno de si mesma, né? 365 dias e 6 horas é o movimento que ela faz ao redor do Sol. Isso não muda, é invariável. A força gravitacional mantém esse equilíbrio, né? Você viu falando em nebulosa, né? Você já ouviu falar nas nebulosas? Aí se você disser não, o professor já falou. São essas manchas de gases, né, espalhadas no universo. E essas manchas de gases são gigantescas, maiores do que muitas galáxias. E elas, das poeiras das estrelas, formam novas, né, constituições que compõem o cosmos. As estrelas elas são identificadas de acordo com a sua coloração. Como uma explosão pode dar origem aos corpos, né, celestes? Você sabe que uma explosão de uma estrela já desgastada, de cor avermelhada, tudo, ela vai dar origem a outras. Lembra da teoria de conservação da massa? Quem lembra aí? Muito bem, boladão, né? Acertou, Arthur. Na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Hernandes sabe disso também, mas dormiu no ponto, Arthur respondeu primeiro. Não é verdade? Ô Hernandes, deixa zoada, por favor. Lembra das reclamações? Saudade aí de vocês, viu, pessoal? E dos nossos debates. O ser humano no espaço. Ó, vocês aí estão no espaço.
estão viajando nesse exato momento a 30 quilômetros por segundo. Se a Terra frear, seremos jogados, né? Feito um ônibus. Lembra desses nossos assuntos? Então, o ser humano é componente do espaço. Nós somos componentes do universo. E falando em componentes do universo, o que é que compõe o universo? As galáxias. Ao estudar, você vai ter que saber o que são galáxias. Ô pessoal, imagina lá, você aí, boladão, namorando uma menina que gosta de astronomia. Ela vai perguntar para você, qual é a galáxia que você mais gosta? Ele faz, hein? Aí você não sabe o que é galáxia, ele vai responder de novo, hein? É interessante, né, pessoal? Por isso que médico casa com médica. Já prestou atenção nisso? Astrônomos, né? Tem uma relação interessante. É interessante esse processo. Quando você vir identificar que você conhece algo, você conquista alguém pelo conhecimento. Aí eu vou perguntar ao coleguinha que está aí com o livro didático, tudinho, o que é uma galáxia. Olha o que é que o livro diz. São componentes do universo formadas por menores corpos celestes. Asteroides, cometas, meteoritos, tudinho. Então, galáxia, vou resumir, é um conjunto de astros. Qual é o nome da nossa? A Via Láctea. Por que é que tem esse nome? Porque parece um caminho de leite. Não é interessante isso? E onde você aprendeu isso? No livro didático. Olha só aqui, os tipos de galáxias. Tem forma espiral, né? É interessante isso. Tem mais espalhadas e tem uma constituição parecendo um míssil aqui. Mas cada uma tem uma característica. Então ela pode ser elíptica, ela pode ser um aglomerado interessante, ela tem as suas características próprias. O que são corpos celestes, o que são asteroides. Aí você vai analisar algumas questões aqui a respeito desse assunto e o exercício que nós, né, praticamos. Observe bem que os meteoritos e os meteoros, os cometas, as estrelas, cada uma tem uma constituição. Então a coloração indica o tipo de temperatura e o tamanho da estrela. Isso é interessante. Como é que os cientistas descobrem isso? Eles descobrem através de estudos teóricos e comprovação através de imagens de satélites. Como é que um cometa ele consegue fazer uma rota regular, né, ou quase irregular, ao redor de uma estrela? Essa cauda gigante formada de gelo, ela vai fazer, né, o cometa Halley, por exemplo, ele faz uma movimentação ao redor de uma estrela. E essa estrela é, no caso, o nosso Sol. E ele volta, e é um mistério isso. Como é que ele volta de novo, né? Essa rocha voadora. Então, tem coisas interessantes no nosso universo, boas de se perguntar a respeito disso. Com relação aos próximos conteúdos, você vai identificar o Sistema Solar. O Sistema Solar é composto pelo Sol, né? E os astros que o compõem. Aí você tem os planetas que formam o Sistema Solar, a gente já estudou eles, né? Vênus, Mercúrio, Terra, a Lua da Terra, as teorias que a gente, né, trabalhou a respeito dela, a constituição de Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E alguns planetas anões, dentre esses, né, Plutão, Ceres, Eris. E o outro conteúdo nosso de estudo que você vai focar é a genética. A genética, né, ela foi estudada a fundo e cientificamente por Gregório Mendel, né? Os seus primeiros experimentos, ele utilizou, né, ervilhas. Eu passei, se eu não me engano, alguns vídeos relacionados aí na escola, não sei se foi para o 8º ano, que o assunto é muito parecido, né? E nesse contexto, você viu que é um assunto forte, biologicamente falando. Veja só, genética é a área da biologia responsável pelo estudo da transmissão do material contido por genes no nosso organismo. Veja só, esse material genético é constituído de átomos. A genética é responsável por estudar essa transmissão dos caracteres hereditários. E essas combinações é que formam o que a gente tem de estrutura fenótipas e genótipas, assim biologicamente falando, né? Então, os genótipos e os fenótipos estão relacionados a esse conteúdo. A carga genética que você carrega são dos seus antepassados. A determinação dos genes é uma combinação matemática. E Gregório Mendel, ele conseguiu organizar, né, os fatores relacionados aos estudos e experimentos que ele realizou em ervilhas.
né? Você vai analisar o que é zigoto, o que é meiose. Olha, tá vendo as palavras fenótipos, genótipos. Você vai identificar alguns casos de heranças genéticas nos seres humanos, albinos, como tem aqui, né? Alguns animais com essas características, as combinações, né, existentes nesse jogo matemático, porque a genética não passa mais do que um jogo matemático, e vai fazer a análise para respondermos uma prova técnica a respeito disso. Nada que nós não tenhamos visto e nada que você não possa responder. O correto é que você dê uma estudada com antecedência para valorizar o dinheiro de papai e de mamãe. E para quando sentar numa mesa para conversar com alguém, você saber do conteúdo. Tá ok? Então, nessa primeira etapa de ciências, esses 2 vídeos dá em torno de 25 minutos. Você faz uma análise dele, tá ok? Correto? Para podermos realizarmos a nossa prova de hoje a 8, se Deus quiser. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer indagação ou qualquer afirmação, é só perguntar. Até o horário a gente responde, até 10h30. Passando disso, você deixar lá, eu respondo à noite quando eu visualizar a sua mensagem, que eu tenho quase 70 alunos aí, né? E você sabe que cada um manda alguma coisa, eu analiso, vou tentando responder na medida da chegada da mensagem, tá bom? Tenhamos um bom dia produtivo e que Deus nos abençoe.